Saudamos a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Uma vez mais estamos juntos para estudarmos a Bíblia. Somos agradecidos a Deus por este dia, por estes momentos. Somos agradecidos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, vocês que compartilham esses estudos, vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e também agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham conosco os estudos da Bíblia. Mandamos aqui um alô especial para Idália Ferreira Souto, é de Salvador, Bahia. Ivonete Santos Silva, é de Maringá, no Paraná. Maria Estela Silveira Cesarino, é de Campanha, Minas Gerais. Sônia Rocha, é de São Francisco do Sul, Santa Catarina. Afrânio Arruda, é de Manaus, Amazonas. Maria Camilo, é de Montemor, São Paulo. E todos os demais que nos escrevem, agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, aqui estamos diante da Tua presença, agradecidos pelas bênçãos que nos tens concedido. Pedimos, Pai, que estejas conosco neste momento, queremos estudar a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ilumine, fale à nossa mente, ao nosso coração. Ajuda-nos, Pai, a entendermos a Tua palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa, Pai, todos os que estudam conosco e que têm seus problemas, suas necessidades, suas lutas. Dê vitórias a cada um, que permaneçam firmes e confiantes na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Continuaremos então o nosso estudo. É uma história maravilhosa, não é mesmo? A história de José lá no Egito. A gente fica fascinado, mas sabendo que José passou por muita tribulação, muita prova. Para José não foi fácil. Para o pai de José, Jacó, não saber o que havia acontecido com o filho, ele pensava que um animal havia estraçalhado o seu filho, porque levaram a túnica suja de sangue, não é de animal, para o pai. E então, agora eles lá no Egito, para comprar alimento, já pela segunda vez, a primeira vez, foram acusados que eram espiões, e José testando seus irmãos. José foi um homem muito sábio, usado por Deus. Assim como Salomão foi o homem mais sábio do mundo, José também teve muita sabedoria só em governar o Egito, que era a maior potência daquela ocasião. Todo o Egito estava sob comando de José, principalmente na questão alimentar, porque ele preparou todo o Egito para os 7 anos de fartura. Deveriam colher, armazenar e aguardar, porque viriam 7 anos de fome, e assim se cumpriu. E agora as nações vizinhas ao Egito e o próprio Egito, o povo do Egito, comprando alimentos com José para poderem sobreviver. E os irmãos de José vieram de Canaã e compraram pela primeira vez, só que o dinheiro voltou com eles. Eles, quando chegaram em casa, encontraram o dinheiro ali. Quando abriram os sacos de mantimento, estava ali o dinheiro. Agora eles retornam para o Egito com o dobro de dinheiro para levar o que haviam trazido de volta da primeira vez e mais esta segunda viagem para comprar. Agora José vê todos os seus irmãos. José chora, mas José não se revela ainda. E então, depois que comeram, depois que conversaram, depois que ele teve mais notícias de seu pai, então ele ordena aos seus servos, novamente, José ordena: olha, agora vocês vão lá preparar os mantimentos que eles vão levar, encham os sacos deles, mas vocês vão fazer uma coisa: o meu copo de prata, o copo com o qual ele tomava água e outras bebidas que ele porventura tomasse, aquele copo era de José. Vocês vão colocar no saco de mantimentos de Benjamim. E então assim fizeram. Os irmãos pegaram todo aquele mantimento, colocaram nos seus animais e estavam voltando. E quando eles estavam voltando, José então fala assim para um dos seus servos: olha, agora vocês vão atrás deles e vão dizer: o que é isso que vocês fizeram com meu senhor? Ele tratou vocês tão bem e vocês roubam a casa do meu senhor. Vamos ler um pouquinho do Gênesis 44? É o capítulo 44 de Gênesis que conta essa história. Então José foi e deu a seguinte ordem ao administrador do palácio: coloque nos sacos deles, que eles trouxeram todo o cereal que puderem carregar, e coloque o dinheiro de cada um de volta no saco. Depois, coloque meu copo de prata na boca do saco de Benjamim,
do mais novo, junto com o dinheiro dele. O administrador fez tudo conforme José ordenou. Assim que amanheceu, os irmãos se levantaram e partiram com os jumentos carregados, e quando haviam percorrido apenas uma distância curta e mal haviam saído da cidade, José disse ao administrador do palácio: vá atrás deles e detenha-os. Quando os alcançar, diga-lhes: por que retribuíram o bem com o mal? Por que não roubaram o copo de prata? Por que roubaram o copo de prata do meu senhor, que ele usa para prever o futuro? Vocês agiram muito mal. Quando o administrador do palácio alcançou os homens, repetiu para eles as palavras de José. Do que o Senhor está falando, disseram os irmãos. Somos seus servos e jamais faríamos uma coisa dessas. Por acaso não devolvemos o dinheiro que encontramos nos sacos? Nós o trouxemos de volta da terra de Canaã. Por que roubaríamos ouro ou prata da casa do seu Senhor? Se encontrar o copo de prata com um de nós, que morra quem estiver com ele, e nós os restantes seremos seus escravos. Então nós conhecemos também a história, né? Eles começam a abrir os sacos de mantimento, começando pelo saco do irmão mais velho, e aí vieram abrindo os sacos de mantimento até chegar no de Benjamim. E quando abrem o saco de Benjamim, o saco de mantimento, que está ali? O copo de prata. Que tristeza para os irmãos de José. Dizem que eles choraram, rasgaram as vestes. O que foi que aconteceu com a gente? E agora? Prometemos ao nosso pai que Benjamim iria voltar conosco, e nós mesmos dissemos que com quem fosse encontrado o copo de prata que morresse. E agora, o que será de nós? E aí o administrador fala com eles: vocês têm que voltar para o palácio. Vamos lá conversar com José. E agora o medo deles aumentou, né? Que situação! Acusados agora de roubo de um copo de prata de José, e perante o príncipe do Egito sendo acusados agora de roubo. E aí quando chegaram lá, José disse: eu jamais faria uma coisa dessa. Apenas o homem que roubou o copo será meu escravo. Os outros podem voltar em paz para a casa de seu pai. Porque eles disseram que com quem fosse encontrado o copo, né, seria morto, pudesse ser morto. Mas José disse: jamais eu faria uma coisa dessa, vai ser meu escravo para sempre. Aí Judá, que disse para seu pai que faria tudo para trazê-lo de volta, né, o Benjamim, Judá, ele intercede pelo seu irmão Benjamim. E então Judá deu um passo à frente e disse: por favor, meu senhor, permita que seu servo lhe diga apenas uma palavra. Peço que não perca a paciência comigo, embora o Senhor seja tão poderoso quanto o próprio faraó. Meu senhor perguntou a nós se seus servos, vocês têm pai ou irmão? E nós respondemos: sim, meu senhor, nosso pai é idoso e tem um filho mais novo, nascido em sua velhice. O irmão desse filho, por parte de pai e mãe, morreu. Ele é o único filho de sua mãe e nosso pai o ama muito. Então aqui ele está falando do próprio José, né? Para o próprio José, falando que o irmão havia morrido e estava ali na presença de José. O Senhor nos disse: tragam-no aqui para que eu possa vê-lo com os meus próprios olhos. Nós respondemos: meu senhor, o rapaz não pode deixar o pai, pois se o fizesse o pai morreria. Mas o Senhor nos disse: vocês não me verão novamente se não trouxerem meu irmão. E então ele vem Judá aqui contando a história, o que aconteceu, e o pai não iria suportar a perca, né, do irmão, do filho mais novo, Benjamim. E Judá então ele se diz está disposto a se colocar no lugar de Benjamim. Judá ficaria ali como escravo, mas que libertasse Benjamim para voltar para o seu pai idoso. Irmãos, como houve uma transformação na vida dos irmãos de José, não é verdade? Antes, aqueles irmãos raivosos, irados, não se tolerando um ao outro, conviviam juntos, mas tinham muitos problemas. Mas agora eles estavam mudados, estavam transformados, agora estavam prontos a dar a vida pelo outro irmão, se colocar no lugar de um outro irmão, para que pudesse salvar aquele que eles haviam prometido que voltaria para casa para o seu pai. E então Judá diz: agora, meu senhor, não posso voltar para a casa de meu pai sem um rapaz. A vida de nosso pai está ligada à vida do rapaz. Quando ele vir que o rapaz não está conosco, morrerá.
Nós, seus servos, seremos de fato responsáveis por mandar para a sepultura o seu servo, nosso pai, em profunda tristeza. Meu senhor, garanti a meu pai que levaria o rapaz de volta, disse-lhe. Se não o trouxer de volta, carregarei a culpa para sempre. Por isso, peço ao Senhor que me permita ficar aqui como escravo no lugar do rapaz e que o deixe voltar com os irmãos dele. Pois como poderei voltar a mim, a meu pai, sem o rapaz? Não suportaria ver a angústia que isso lhe causaria. Judá então se colocando para ficar como escravo no lugar de Benjamim, porque o pai não iria suportar os irmãos voltarem sem o filho mais novo, filho de Raquel, a esposa que ele amava, irmão de pai e mãe de José. E então, no capítulo 45, nós vamos ver que neste momento então, José, ele se revela a seus irmãos quem realmente ele era. Irmãos, vale a pena nós confiarmos nesse Deus maravilhoso. Mesmo que nós não estejamos entendendo a situação que nós estamos passando, que nós estamos vivendo, não vamos duvidar das promessas do nosso Deus. Não vamos duvidar de que Ele nos ama, de que Ele está preparando lugar para cada um de nós e que Jesus vai voltar para nos tirar deste mundo de sofrimento, de dor. É bem provável que os nossos sonhos e objetivos terrenos aqui não se concretizem, mas a nossa esperança tem que estar em coisas eternas, tem que estar no lar eterno, tem que estar naquele lugar que nós vamos viver eternamente, sem luto, sem dor, sem sofrimento, sem perda de parentes. Nós vamos estar para sempre com o nosso Senhor. Aqui Deus preparou tudo para que houvesse este momento de reencontro da família de Jacó com José e todos pudessem estar juntos agora até o fim da vida de Jacó e depois então seguir a história que Deus já havia dito a Abraão, que eles seriam uma grande nação, mas que passariam por 400 anos como escravos. Agora começa aqui a se cumprir aquilo que Deus havia dito a Abraão. Vejam que dissemos ontem, vamos repetir, nós temos pressa para que Deus cumpra o que Ele promete a nós. Nós queremos a resposta logo, de imediato, nós não temos paciência para esperar, porque a nossa vida é curta, então uma semana, um mês, um ano é muito para nós. Mas para Deus, a eternidade não é nada. 1000 anos é como um dia é como 1000 anos. Que possamos nos render a este Deus maravilhoso e sermos também transformados pelo seu poder, assim como os irmãos de José foram transformados e assim como José teve paciência para esperar e no final ele ver o cumprimento de tudo aquilo que Deus havia falado com ele através de sonhos e se tornou realidade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para mais um estudo da Palavra de Deus. Não nos esqueçamos, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, verso 3. Que Deus nos abençoe.